Eu fiquei, dei umas stalkeadas lá no seu Insta lá e eu vi que, assim, a gente tem, você falou sobre o cortisol, tem como perceber, tipo, por exame, seu nível de cortisol tá alto, tem como perceber? A gente dosa, né? A Ah, gente consegue dosar no exame de sangue, a gente faz solicitação de cortisol, tem um horário específico para colher, que é entre geralmente 7 e 9 horas da manhã, né? Que é onde tem um pico. Então, por exemplo, o cortisol ele é um hormônio que a gente tem que ter, só que não alto o dia todo. Então, o que que acontece? A gente tem a gente vive num círculo chamado círculo circadiano, né? O que que é isso? É o sono vigília, certo? Então você vai acordar, o seu cortisol vai estourar, vai ficar lá em cima. Por isso que geralmente a maioria das pessoas que infartam dormindo. Na verdade, não é que tá dormindo, às vezes ela até acordou e infartou, infartou. entendeu? Porque tem um pico de cortisol. Então, a natureza em si fez com que o ser humano começasse com um pico de cortisol e conforme vai chegando a noite, ele vai baixando. Até que chega um outro hormônio lá da noite que é chamado de melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, isso daí quando tá bagunçado, a gente começa a ter muitos sintomas, sinais e sintomas, né? Sintomas que a gente fala pode ser geralmente que o pessoal costuma falar é esquecimento, não tô com dificuldade de aprender, tô lendo um negócio, de repente esqueci que eu tava lendo, tem que começar tudo de novo, ou então tô com um pouco de déficit de atenção, né? E com relação a sinais, que é o que a gente vê, geralmente cai cabelo, a unha fica fraca, a mulherada vê bastante isso, né? A pele pode ficar mais ressecada, a imunidade baixa. Então são coisas que a gente vai querendo trabalhar para que, na verdade, corrigir, né? Todos essas alterações que acabam acontecendo. Né, eu me proibi de tomar café após após as 3 horas, porque senão às vezes ficava fritando lá na cama lá, e aí eu falei, cara, meu sono desregulava e eu ficava ruim durante o dia. Dormia tarde e acordava cedo, Sim. nível de estresse ficava lá em cima, lá, qualquer coisa era motivo de explodir, e aí, Fica mas foi intuição. Fica pavio curto. O café eu não tenho uma familiaridade com café porque a cafeína, eu sou muito sensível à cafeína, né? Inclusive, lá na clínica a gente tem alguns produtos que a gente produz, né? Então tem inibidor, tem pré-treino, e esse pré-treino ele acaba não tendo cafeína, que é, por exemplo, para quem treina à noite. Então o cara vai treinar à noite, vai voltar, passou o efeito, vai dormir. Diferente dos que tem cafeína, que você vai tomar, vai ficar elétrico, chega na hora de dormir, você ainda está pilhado, e aí vai dormir tarde para acordar cedo no dia seguinte. Então, assim, a cafeína é uma coisa que ela é legal, mas tem pessoas que abusam, né? Não tô falando que isso faça mal, né? Mas eu tô falando que abusa no sentido do tipo, toma muito café, e aí às vezes você entra com cafeína nela e ela quase não sente diferença, entende? Sim. Não vê um up. Então aí a gente tenta optar por outras vias, né? Hoje em dia tem um remédio que é muito legal, né, que está em alta aí, chamado Venvance. Esse remédio aí é um remédio que ele aumenta a concentração, né? Ele foi feito para quem tem déficit de atenção e pessoas que não têm déficit de atenção conseguem se concentrar muito melhor com ele. Então, o que tem se visto aí é o pessoal utilizar para estudar, para vestibular, sabe? Prova da OB, enfim, concurso, né? E você vê que rende, você começa a ver que o seu dia rende. Você fica mais, não é acelerado, mas você fica mais disposto, você consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, né? E ele tem um colateral que é de tirar o apetite. Então tem muita gente que está tomando ele para emagrecer, né? Porque daí ele dá uma cortada no apetite, você não fica com tanta fome, você acaba comendo menos. E aí você já ainda está mais proativo durante o dia, então acaba queimando mais. Então É. é, Ele precisa de prescrição para. precisa, ele é receita controlada, né? Uma receita, aquelas que é de talãozinho que o pessoal fala, né? Ela é receita amarela, né? E aí a gente faz a receita e a pessoa tem que comprar na farmácia.